Bom, boa noite, gente. Para quem está comigo aqui nessa reunião, no workshop Hackeando as Emoções, Hackeando a Ansiedade e o Medo. O propósito dessa videoconferência é mostrar um pouco para vocês de como funciona o mundo das frequências emocionais, os níveis de consciência e como que cada pessoa pode fazer para identificar qual o nível de consciência, qual a emoção, qual o processo que cada um está vivendo no hoje, no agora. Por que isso? Para você poder elevar sua frequência. Se você não souber identificar qual é o padrão emocional que você está vivendo, né, constantemente, fica difícil de você conseguir tomar uma decisão, fazer uma escolha, ter uma ação para poder se manter sempre na frequência elevada, certo? E frequência é tudo, tá, gente? Frequência, a princípio, é o que cria o seu campo magnético, é o que cria o seu campo de vibração e é o que acaba definindo o que você atrai, o que você repele no dia a dia, certo? Vocês estão conseguindo ver certinho aí? Um joinha? Beleza, Cristiano, valeu. Então, vamos lá. O Cleiton entrou. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Ângela. Ó, gente, durante a apresentação aqui, se surgir qualquer dúvida, pode me interromper, tá? Manda no chat, pode abrir o microfone, fica à vontade, que aqui é uma conversa tranquila, tá? Não gosto de seguir um protocolo de somente eu falar, tá? Então, fica à vontade para fazer qualquer pergunta relacionada à sua experiência de vida, que esteja linkado aqui com o assunto, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, sábado passado, eu fiz uma apresentação sobre esse assunto no encontro de QGR, no segundo encontro de QGR do Mato Grosso do Sul, no encontro geral, e eu percebi que a galera gostou muito, as pessoas gostaram desse assunto e puderam, eu vi nos olhos das pessoas lá que clareou, de alguma forma, de um certo nível, um pouco mais sobre o entendimento das emoções, né? E a minha intenção era essa, e sempre foi desde quando eu comecei a pesquisar sobre isso. E também, claro, para poder eu, né, com minhas emoções, aprender a ter um governo, né? Não uma gestão, mas, de certa forma, governar as emoções e construir uma fortaleza emocional para poder lidar, né, com as situações, para poder, de fato, assim, prosperar no casamento, prosperar com os filhos, nos relacionamentos, nos negócios, porque a nossa frequência influencia muito nisso, tá? Então, eu gosto sempre de começar falando sobre essa frase aqui: Deus não se deixa vencer em generosidade. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque Deus, ele é bom o tempo todo com a gente, o tempo todo. Ele toda situação, todo processo que a gente passa tem a permissão dele, né? Desde a fundação do mundo, né? Tudo foi criado a partir da consciência dele, né? A partir da intenção dele. E tudo é permitido por ele. Então, nós temos um coração repleto de conexão com Deus, repleto de frequências, tá? Por que que ele tem frequência? Por que que o coração não é simplesmente um órgão que bombeia o sangue? O coração, ele tem aproximadamente 40 mil neurônios. Não sei se você já ouviu isso ou já leu isso. E esses neurônios, eles estão o tempo todo funcionando, criando sinapses ali, sinapses e neuroplasticidade, né? Assim como o cérebro. O coração, quando a pessoa escolhe, ele tende a aprender e também a propagar as frequências
emocionais, tá? Tanto elas negativas quanto positivas. E por que eu estou falando que dos neurônios do coração? Porque o cérebro, ele tem aproximadamente 80 bilhões, tá? E uma pequena porção desses neurônios do cérebro, eles atuam bastante no nosso neocórtex, que é onde a gente realmente pensa, né? Onde a gente realmente cria os nossos pensamentos, quando a gente faz um boot cerebral, uma mentalização, quando a gente faz uma visualização, uma meditação, nós estamos intencionalmente usando o neocórtex. Só que o coração, ele tem 60 vezes mais potência de transmissão, entendeu? Então, pelo fato do coração ser mais forte a propulsão de energia dele, né, os impulsos são 60 vezes maiores que o cérebro, ele acaba propagando as nossas emoções de uma forma gigantesca. Nós somos, eu falei até na palestra presencial lá, que nós somos como o satélite do Elon Musk, né? Então, a gente está sempre emitindo e recebendo sinal, emitindo, recebendo. E o que a gente emite é uma coisa que acaba, felizmente ou infelizmente, definindo o que a gente acaba se tornando, né? Se moldando, e mostra também a nossa face para as pessoas, certo? Então, quando, por exemplo, a gente sente amor no nosso coração, ele está usando essa potência de impulso para propagar, né? O cérebro, ele processa o que seria, entre aspas, o entendimento do amor, mas o que manda é o sentimento. O que manda, de fato, é a frequência que você está propagando. Eu gosto de dar um exemplo, geralmente, quando a gente conhece uma pessoa no relacionamento, quando a gente está apaixonado, né? A gente fica naquele estado que parece que todo mundo está colorido, né? E, de fato, a percepção nossa é essa mesmo, porque quando a gente está apaixonado, aquele começo de relacionamento, a gente está conectado muito mais ao êxtase, né? Ao entusiasmo do começo daquela relação. Então, a gente está sempre numa vibração mais alegre, né? Numa vibração mais de felicidade, no nível de consciência, de paz, porque a gente está produzindo muitos neurotransmissores que estão ligados com prazer, com satisfação. Então, para você ter noção de como isso impacta na nossa vida, se você, ao passar do tempo, quando você está num relacionamento, né, você se apaixonou, aí está conhecendo a pessoa ali, você começa a namorar, e aí, né, a gente dá aquele salto lá na frente, a pessoa casa e passa os anos, a pessoa não se mantém naquela frequência, tanto o homem ou a mulher, enfim, os dois do casal ali, se eles não mantêm aquela frequência lá do início de compaixão, de amor, de nutrição, né, de carinho, o que vai acontecer? Vai oscilar a emoção, vai oscilar a frequência que está emitindo. Por isso que, ao passar dos anos, quando os dois não dedicam mais, né, da forma que era no começo no relacionamento, a frequência fica mais negativa. Então, chega ao ponto de criar muitos julgamentos, né, criar críticas o tempo todo, né, as pessoas se agredirem verbalmente, né, através até dos olhares, né, aquele olhar mais pesado. A gente vê no rosto do homem uma tristeza, a gente vê no rosto da mulher uma falta de brilho, porque com o passar do tempo as emoções foram caindo, né, a frequência e não se conseguiu manter, né, por falta de motivação ou por problemas que surgiram, certo? Então, mas tudo isso serve como um aprendizado, tá, gente? Tudo que eu falar aqui, e se vocês forem tendo insights, tá? Vocês podem considerar que tudo por aprendizado, tá? Todo problema por trás tem uma solução. Então, vamos lá. Eu sempre falo que as emoções, gosto dessa alegoria, de que as nossas emoções são como mensageiros.
Então, aqui, você sabia que o medo é um mensageiro? O medo, a ansiedade, todos podem ser considerados mensageiros. Por que que eu gosto dessa metáfora aqui, digamos assim, né? Porque se a gente cria um bom relacionamento com as nossas emoções, tudo pode mudar. Então, se você sente muito medo, e você começar a ter um bom relacionamento com essa emoção, você começará a entender ela. Porque quando a gente tem um relacionamento, a gente faz perguntas, né? Tem relacionamento com outra pessoa, a gente faz pergunta. Então, a coisa mais normal é a gente ter clareza sobre o que a pessoa quer falar para a gente. Assim é as emoções. Muitos, muitos treinadores, muitos professores, né, de PNL, né, pessoas que trabalham com hipnose, né, institutos que formam coaches e psicólogos, assim por diante, fala-se hoje do poder da pergunta, né? Porque a pergunta ela é uma energia, é uma vibração que quando você faz, você emite a pergunta, você cria um espaço, um looping, né? De energia que você, com esse processo, né, do perguntar, você abre um espaço para você receber a resposta, seja por intuição, seja de Deus, seja do universo, seja de outra pessoa, certo? Então, você pode considerar essa hipótese de aprender a lidar com as emoções de uma forma que você está criando um relacionamento com o mensageiro, tá? Por que que eu falo isso? Vamos colocar, por exemplo, a ansiedade ou o medo, tá? Ansiedade e medo estão ligados. A ansiedade é emoção e o medo é o nível de consciência. O que que esse mensageiro quer trazer para você? O mensageiro, medo, ele quer trazer para você o quê? Ele quer mostrar que existe algo que você não está abrindo mão. Se você tem medo de alguma coisa, aquilo você não está abrindo mão daquilo. Você não está escolhendo enfrentar, você não está escolhendo lidar com aquilo, certo? Então, esse mensageiro, que é a ansiedade, o medo, ele está querendo mostrar algo para você e falar: ei, amigo, ei, amiga, você não está escolhendo soltar essa situação, você não está escolhendo transmutar isso, você não está escolhendo elaborar isso. Então, aí o que acontece? Você acaba protelando, acaba tendo prejuízos, né? Com essa situação de você estar vivendo uma emoção baixa, tá com problemas relacionados à ansiedade, medo, tristeza, vergonha, tá? Então, as frequências emocionais, elas, elas estão aí para a gente aprender a lidar com elas. Elas funcionam no nosso corpo fisiologicamente, porque o nosso corpo, ele é como se fosse um termômetro para a gente. A gente tem que usar isso a favor, né? Às vezes você pode ter acontecido com você, com certeza, você chegar num lugar e olhar uma pessoa assim e falar: nossa, eu não fui com a cara daquela pessoa, não fui com meu santo não bateu. Na verdade, você percebeu o campo de energia dessa pessoa e alguma coisa ali não foi favorável a você. Então você acaba usando o argumento, né, verbal, de que você não, o seu santo não bateu com aquela pessoa. Então as frequências emocionais, elas ajudam você, juntamente com o seu corpo, a ter um parâmetro, a ter uma medição de situações, tá? Então, esse bom relacionamento com esses mensageiros podem te levar a frequências elevadíssimas, tá? Então, por isso eu digo, aprender a governar sobre as emoções é primordial para quem quer ter sucesso na vida, tá? E o sucesso, quando eu digo, é proporcional a cada um aqui, tá? Cada um tem uma visão de sucesso. Às vezes, sucesso para mim é ter uma vitória em relação ao meu mundo profissional. Às vezes, para você, sucesso é você ter o seu carro, ter seu apartamento, você fazer algumas viagens. Então, governar sobre as emoções influencia sobre o seu sucesso, tá?
Utilize o seu dial, aqueles rádios antigos, né? Não sei se você já teve a oportunidade de mexer em algum deles. Ele tem aquele botãozinho de girar, né? Onde você, ao girar ali, consegue sintonizar a frequência exata de tal rádio, né? Pô, quero ouvir a Rádio Capital, quero ouvir a 94, tal. Você consegue sintonizar. Por que eu coloquei esse rádio antigo aqui e escrevi utilize o dial? O nosso corpo, ele é como um dial. Nosso corpo, nosso cérebro, nosso coração funcionando, os três, uma tríade, né? É como se fosse um dial. E você, o seu campo é a antena, né? Então você é ali, você é como se fosse um rádio, né? Que tem um dial onde você escolhe sintonizar. Então, esse exemplo vai mostrar para você que se você está vibrando na frequência de vergonha, você pode girar o dial intencionalmente. Através de quê? O que vai ser a sua energia para mudar a sintonia? Vão ser seus sentimentos, tá? O que você diz, o que você escuta, tá? Seus sentimentos, o que você diz, o que você escuta, o que você olha, tá? E o que você, de fato, tem como ideia em relação aos 4 pontos anteriores, tá? Esses 4 pontos criam uma ideia na sua cabeça, criam uma atmosfera, criam uma ambiência em torno de você, que é o seu campo, tá? Então, são os sentimentos, o que você diz, o que você pensa, o que você escuta, tá? E o que você fala torna o seu campo, tá? Então, assim, ó, se você está pensando em um sentimento, você está tendo um sentimento, pensando e tendo um sentimento de vergonha, para você mudar, virar o seu dial, o que você precisa? No mínimo, ter um pensamento positivo, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Chegou, hoje, um exemplo aqui, vou dar, tá? Chegou aqui em casa uma conta de energia, tá? De luz, e o valor estava, sei lá, 50% mais caro do que normalmente vem. O que acontece na hora? Na hora, a gente toma um susto, né? E dispara ali a adrenalina no nosso corpo, e várias coisas começam a surgir na nossa tela mental e possivelmente, né, fico irritado com aquilo lá e falo, o que aconteceu? Por que está assim? E isso me gera uma tensão, uma emoção negativa, né? Eu fico com raiva, com ódio, começo a reclamar, né? O que eu faço se eu estiver no estado de vigília, no estado de observação? Eu vou cancelar esse pensamento, cancelar essa emoção, colocando o outro em cima. É simples assim. Uma das técnicas que eu aprendi é usar a palavra cancelado. Toda palavra tem uma frequência, certo? Então, quando você fala a palavra cancelado e você pensa na palavra cancelado, de fato, a energia dela é cancelada, né? Então, se você sente raiva, se você pensou alguma coisa que não é interessante, você disser que seja 3 vezes cancelado, 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 e substituir o pensamento por um pensamento positivo, você vai sintonizar uma frequência mais alta. Tá? Essa é uma das formas que você pode fazer, tá? Tem várias. Essa é uma das que eu mais usei no começo, já faz o que, uns 7 anos que eu encontrei esse tipo de informação, e uma das primeiras ferramentas que eu usei foi usar a afirmação, né? Cancelado, cancelado, cancelado. Tá? Então, você tem o poder de fazer uma sintonia em relação às suas emoções, tá bom? Alguém aí já tinha ouvido alguma comparação em relação às emoções relacionadas a sintonizar? Ó, aqui abaixo, vou mostrar para vocês. Aqui é a tabela
que é o ponto principal aqui, o recheio da aula, tá? Nessa tabela aqui, ó, a tabela foi criada por esse cara chamado Hawkins, David Hawkins. É um cientista, pesquisador, um psicólogo, né? E um escritor de sucesso. Esse cara, ele fez vários experimentos, várias pesquisas, e durante anos de estudo ele conseguiu chegar ao resultado da medição de cada emoção, tá? E ele definiu aqui, ó, cada frequência, né, linkada às suas emoções, ele conseguiu encontrar qual é o nível de consciência que cada emoção está ligada, qual é a visão da vida em que a pessoa está, qual é a visão de Deus que cada emoção tem e qual é o processo que a pessoa vive, tá? Então aqui, ó, só um minutinho. Então aqui, ó, a gente está falando, citou sobre a ansiedade e o medo, né? Ó, a ansiedade, ela tem 100 Hz, tá? Isso aqui é Hertz de frequência mesmo, seria possível até ouvir essa frequência, tá? Esses 100 Hz, essa onda, né, de 100 Hz, essa frequência de 100 Hz, ela tem uma medida em metros, tá? Toda frequência, o impulso dessa frequência tem uma medição, né, de metros ou centímetros, tá? Eu vou explicar como que funciona isso e falar o porquê, né? Isso é importante você saber. Então, vamos lá. A ansiedade é a emoção, certo? A frequência é 100. E o nível de consciência que você está, quando você está sentindo ansiedade, vibrando ansiedade, passando por várias situações de ansiedade, é o medo. Às vezes a gente aprende que o medo é a emoção. Não, o medo é o nível de consciência. É o estado de consciência que você permanece hoje. Então, eu estou sentindo ansiedade, por exemplo, ansiedade desequilibrada, eu estou no nível de consciência do medo. Por quê? Você está com medo de alguma coisa não acontecer no futuro ou acontecer. Isso é ansiedade. Você está no futuro, você não está no presente. Então, você está no nível de consciência o tempo todo, no seu campo vibrando medo, né? E qual que é a visão da vida? Como que essa pessoa permanece, né? Quando ela está nesse estado de consciência do medo? Ela está no estado de uma pessoa assustada. Está assustada antecipadamente, está sofrendo antecipadamente, né? Por algo que não aconteceu ainda. É como se a pessoa definisse através de um pensamento que não é real, de fato, uma elaboração de um sofrimento, né, que ela está sentindo, ela coloca-se num estado de transe, ela fica assustada, né, guardadas as proporções do nível de ansiedade que cada pessoa sente, né? Tem gente que tem um nível até dos pânicos, né? As crises de pânico, né? Então, a pessoa, quando está nesse nível de ansiedade, né, o nível de medo, sentindo ansiedade, está na visão de vida assustada, na visão de vida, ela está se autopunindo, tá? A visão de Deus, ela está se autopunindo. Então, é uma punição você permanecer sentindo ansiedade. Ah, mas, pô, Thiago, é difícil de controlar a ansiedade, né? Deixa eu ver aqui no chat. Como fazemos para medir essa frequência em nós mesmos? Existe algum equipamento para medir? Ó, existe um equipamento, equipamento, ele é como se fosse uma máquina de eletroencefalograma, tá? Só que essa máquina não é uma máquina que, né, qualquer pessoa tem acesso, somente quem é cientista e quem está nessa área tem acesso a isso. Agora, para você, Franciele, saber, né, qual a frequência que você está, é só você observar seus pensamentos. O David Hawkins, ele poderia ter criado, né, digamos, um aparelho que nem um celular. Ah, vou bater aqui
vou encostar aqui no meu corpo, na minha cabeça, no meu coração, e vai ter a frequência, né? Seria bem fácil. Só que não faz sentido, porque para você mudar a frequência, você não iria usar o aparelho, certo? Então, quando você identifica o pensamento que você está tendo durante o dia, ele vai te dizer qual é o estado de vibração que você está, entendeu? Então, assim, pô, ansiedade é o quê? Você está pensando em alguma coisa que vai acontecer ou não vai acontecer, porém você está sofrendo antes. E a ansiedade provoca reações, né? Tem gente que tem ansiedade, a pessoa vai comer, a pessoa fica irritada, a pessoa fica, ela linka com outro sentimento, fica triste, a pessoa fica eufórica. Então, tem vários níveis, certo? Então, assim, a melhor forma é você perceber em você qual é a emoção que você está tendo na hora e quais os pensamentos estão surgindo na sua cabeça. Esse é o melhor parâmetro que você pode ter, tá? Para você saber qual é a região que você está. A gente não fica sentindo no exato momento, gente, só uma emoção, tá? Mas geralmente tem os pensamentos, a gente consegue perceber qual que está mais predominante, tá? Fica à vontade para fazer pergunta, tá, gente? Então, aqui, ó. Então, a pessoa, pô, tá ansiosa. Thiago, só te interromper um minutinho aí. Por exemplo, para eu entender qual o nível de consciência que eu estou. O nível, O nível de consciência é um estado contínuo ou, por exemplo, ele muda de acordo com o dia, o mês, o ano? Como identificar qual o nível de consciência, por exemplo? ó, uma das coisas que definem, ótima pergunta, obrigado por perguntar isso, tá? Uma das coisas que definem o nível de consciência são as suas crenças, tá? A crença como eu posso dizer, é como se fosse a bateria, a carga que você usa para criar esse campo de consciência. Então, as suas crenças e os seus drivers, digamos assim, que você tem, ele vão mostrar o nível de consciência que você tem, certo? Então, por exemplo, você sabe que se você fumar, né, uma vida toda, você pode ter problema no seu pulmão. Então, você acredita, você acredita, né? Você acredita, você põe o crédito naquilo, de que se você fizer aquilo, vai acontecer alguma coisa. E essa coisa não é boa, no caso do cigarro, certo? Então, você tem essa crença. Essa crença te ajuda a estar nesse nível de consciência, entendeu? Então, é só você olhar nas coisas que você acredita, entendeu? Então, se eu, por exemplo, saio daqui do quarto onde eu estou e me deparo, por exemplo, com uma barata, então, a crença e a percepção que eu tenho daquela barata vai me mostrar o nível de consciência que eu estou em relação a ela. Então, eu sei que a barata ela é suja, ela é nojenta, né? Ela trafega no esgoto, ela tem parasitas nela. Então, o meu nível de consciência é que ela não é legal, não faz bem para mim, entendeu? E eu tenho na minha consciência que eu posso matá-la. Por isso eu vou lá e faço isso, entendeu? Então as coisas que você acredita, a sua percepção que você tem, né, é o que mostra o nível de consciência que você tem. Aí tem gente, por exemplo, assim, nossa, aquele cara não é consciente, né? Ou você vê, às vezes o cara tem, ou você tem alguma pessoa na sua família que tem um potencial, mas ela tem a cabeça pequena. Então ela não tem uma abstração, né? Ela não expandiu o nível de consciência, né? Como se ela tivesse controles aqui, né? O nível de consciência dela vai só até aqui, né? Agora, quem já expandiu, está estudando, está buscando informação, acessar a sabedoria, está expandindo, tá gerando energia, né? Quando a gente tem movimento, a gente tem uma atração, né? Seja movimentando, seja pensando, seja fazendo algo, a gente está gerando um campo de energia. Todo campo de energia, quando é gerado,
expande, né? E toda vez que a gente permanece fazendo, né, isso, a gente expande mais a nossa consciência. Então, a primeira coisa que você vai ver, Cleiton, é as suas crenças e a sua percepção de mundo, tá? A Mariana quer dar um exemplo aqui. Vou entrar aqui na palestra alheia. Chega mais perto. Eu vou trazer esse exemplo porque eu passei isso domingo agora. Então, vamos colocar assim. Então, como eu já tenho noção sobre crenças, sobre nível de consciência, foi interessante para eu perceber o movimento que aconteceu. Então, uma pessoa me convidou para ir numa palestra que eu nunca tinha ido, num lugar totalmente diferente, e que antes eu tinha um ponto de vista de que isso... sei lá, que... Enfim, eu tinha pontos de vista que eu comprei das pessoas que não era um lugar legal. E aí eu falei, bom, eu vou aceitar ir nesse lugar porque eu quero viver as experiências. Não era nada de absurdo, coisas de crença mesmo que a gente tem. E aí eu saí sozinha e no meio do caminho começou a me dar um pavor, um medo. Eu até ia parar o carro para ligar para o Thiago. Como eu já estou, então, num estado de consciência, de percepção, eu falei assim, mas por que eu estou sentindo esse medo? Esse medo é meu mesmo? Aí eu comecei a respirar, eu comecei a me acalmar, e aí eu percebi que isso nada mais era do que a minha mente querendo me sabotar de vivenciar algo novo. Então, quando a gente já tem, assim, já sabe, né, que as crenças, elas são para limitar a gente, para que você continue no estado que você está. Porque ele falou essa coisa da gente oscilar, né? Sim. Então, por exemplo, ali eu ia viver algo novo, por quê? Porque o assunto que eu ia nessa reunião era um assunto que tem total a ver com o meu trabalho. E aí eu falei, opa, então, quer dizer, é a minha mente querendo me sabotar de estar num lugar que vai me acrescentar algo para a minha vida. Então tem todas essas questões, né? Que quando a gente está alerta no momento presente, que é isso que o Thiago vai falar, está trazendo, a gente começa a perceber quais são os movimentos que a nossa mente está tendo para que a gente não se deixe se auto-sabotar de viver as experiências. Então, eu percebi que aquilo não era um medo, né? Na verdade, era aquela coisa assim, eu vou acessar algo novo que vai me tirar da minha zona de conforto. Pode soar que é um medo, mas, na verdade, não é um medo, né? Porque o medo, ele não, é irreal. E o interessante é assim, ó, o que vocês podem usar no momento, tipo assim, será que eu tô senti alguma coisa, digamos amanhã, né? Você acabou a palestra aqui, você amanhã acorda e você está sentindo alguma coisa. O que você vai fazer? Fazer pergunta, tá? A Mariana fez uma pergunta na situação dela e a pergunta ela abre espaço para você ter clareza. Então, por exemplo, se você tiver no seu celular a tabelinha, essa tabelinha aqui, que eu vou mandar, acho que eu até mandei já no grupo, eu vou mandar de novo, tá? Você vai ali, olha ali, por exemplo, visão de vida. A sua percepção, ela mostra qual o nível de consciência que você tem, né? Que eu falei. Então, por exemplo, a pessoa está aqui, ó. Qual que é a sua visão de vida naquela situação? Eu estou desapontado, né? Então, se você está desapontado, significa que você está nessa frequência. Né? Aqui a gente está na frequência do desejo, né? Se você está desejando alguma coisa, aliás, só para antes de continuar explicando, o desejo a gente acha que é positivo, mas não é negativo, tá? Ele está acima da ansiedade. Então, quando, por exemplo, eu estou desejando alguma coisa, na minha visão de vida, eu estou desapontado por não ter algo. Então, se você está desapontado hoje com alguma coisa, é porque você está desejando alguma coisa e essa coisa não está com você. Então, você está desapontado. Então, logo, o seu nível de consciência que você está naquele instante é de desejo. E olha que interessante que veio agora, eu não tinha tido essa percepção antes. Essa coisa que você falou do desejo, né? O quanto isso pode estar equiparado à escassez. Quando a gente está desejando algo, a gente está colocando que a gente tem falta daquilo.
Por isso, a gente ter gratidão pelas coisas, mesmo que a gente não tenha ainda alcançado isso, né? É a mesma coisa. Você quer, por exemplo, uma casa em tal lugar. Em vez de você ficar falando, eu desejo essa casa, porque você vai estar emanando assim, eu tenho falta dela, eu não tenho, então é escassez, você agradecer por isso, mesmo que você ainda não teve, isso faz com que isso se torne realidade, né? É uma visualização. Então, até para a gente perceber que, se eu estou vibrando no desejo, eu estou na falta de algo, então isso é igual à escassez. Então, usar a tabela, essa tabela aqui, tá? Ele criou essa tabela aqui, deixou desse jeitinho bonitinho para a gente começar a usar. Com o passar do tempo, você já vai assimilando mais rápido, tá? Você não precisa decorar isso aqui. Eu, depois de praticar isso aí, né, e criar um hábito, o que eu faço? Qual que é a frequência mais alta aqui? Vamos escolher aqui amor e alegria. Digamos que você está triste, né? Está triste com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, se aborreceu. O que você vai fazer? Faz uma pergunta, como que eu posso fazer para mudar isso agora? Você pode se perguntar, o que eu faço agora? Qual a emoção que eu posso sentir para anular isso que eu estou sentindo agora? Você pode sentir amor, ok? Então, quando você é benevolente, por exemplo, à criação de Deus, você ama tudo que ele criou. Então, naquele instante, eu estou passando por essas palavras para você entender isso que eu estou buscando explicar, né? Mas na situação que você vai estar ali, é questão de segundos, né? Então, está triste, aconteceu alguma coisa, o que eu posso fazer para anular essa emoção agora? Você vai sentir, vai lembrar de alguma coisa que você ama, você pode lembrar de objetos, de pessoas que você gosta, né, que te traz uma sensação. Você pode lembrar de uma situação que você se sentiu muito alegre. Essas memórias, elas estão no nosso campo a favor disso também. Então, se você está triste, você está criando está se reprogramando. Isso aqui é uma reprogramação, tá? Assim como muitas ferramentas da programação neurolinguística. Tá? A gente está usando aqui, quando a gente cria esse campo de exercício, você está usando a neuroplasticidade do seu cérebro, que é desaprender alguma coisa que não faz sentido e aprender uma coisa que faz sentido. Isso que eu estou falando aqui não é uma coisa assim, não é místico, né? Digamos assim, não é místico. Isso aqui é fato, tá, gente? É fato, é científico, foi pesquisado, foi validado, tá? Então, assim, sentir uma emoção positiva vai sempre anular as negativas, certo? Então, é só você consultar a tabela. Se você não sabe, por exemplo, o que eu faço para entender algumas coisas? Se eu for pegar aqui, ó, vamos pegar a raiva, tá? 150 Hz, o nível de consciência é raiva e o sentimento é ódio. Eu mesmo achava que era o contrário. Eu achava que a raiva derivava do ódio. Não, o ódio deriva da raiva. Né? Então, você está na rua dirigindo, o cara fechou você e você quase bateu o carro e atropelou uma pessoa, quase, né? Então, você fica com raiva na hora, porque você captou aquela imagem, aquela situação e acionou um nível de consciência, raiva, né? E você sente ali o ódio daquela situação, entendeu? A partir disso, a partir do momento que você sentiu, você já pode fazer a pergunta, como que eu faço para mudar isso? Né? Então, você pode usar respiração, entendeu? Respiração. Você pode usar o hack, né, de reprogramação, de contar até 10, tá? Você pode usar, também mudar a emoção, compreender a situação. Tudo isso você só consegue fazer, tá, gente, estando no estado de presença, no aqui e agora. Por que eu foquei o nome da palestra, Hackeando a Ansiedade e Medo? Porque se você não está presente, você está no futuro ou no passado, você não consegue mudar as coisas. Então, se eu sinto raiva porque uma pessoa me fechou, estou com ódio, né? Estou no nível de consciência de raiva.
estou ali, a visão de vida minha, né, conectado com a raiva, é antagônico. Eu tô com raiva de uma coisa que aconteceu. Então, aconteceu é antagônico, certo? Tô certo? Né? E o que acontece? Você está no passado, entendeu? Depressão é o quê? Passado. A pessoa está presa em sentimentos, emoções, pensamentos, está aprisionada no passado. Só que na visão de Deus, por exemplo, a raiva aqui, o ódio, é rancor. Você está sentindo rancor, né? E o processo todo que você vive aqui é agressivo. Você está se autoagredindo. Você não está agredindo outra pessoa. Você pode até ter uma reação, de repente querer dar um soco na pessoa, né? Ir para treta lá, mas a agressão maior é para você mesmo, porque você está emanando aquilo. E o que acontece? A frequência volta, e volta como? Através de novas situações para você sentir mais raiva. Esse que é o problema. Então, se você sente muita ansiedade, você está emanando ansiedade. E aí você não trata isso, não procura aprender sobre isso, conhecer o que é ansiedade. Só de você buscar conhecer, vocês aqui, por exemplo, só de vocês terem acesso a essa informação aqui, vocês têm uma caixa de ferramenta imensa para vocês criarem uma fortaleza emocional, tá? Isso aqui que eu estou entregando para vocês, só essa tabela aqui, com essa parada do dial que eu falei para sintonizar, com essas dicas aqui que eu estou falando sobre como mudar a frequência, vocês podem testar isso durante uma semana e ver qual que é a diferença que vai causar na vida de vocês. Faça pelo menos um teste de uma semana. Todo sentimento negativo que aparecer, todo pensamento negativo que aparecer, toda palavra que você soltar negativa, você vai falar 3 vezes. Cancelado, eu cancelo, 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 ou cancelado, cancelado, cancelado. E você, na hora, você vai ou lembrar de alguma coisa que te deixa feliz, respirar, né? Respira assim, lembra de algo que te deixa feliz, sei lá, lembra de alguma coisa, dos seus filhos, né? Se você não tem filho, lembra de alguma coisa que você ama muito, que te traz aquela sensação de amor. Só de fazer isso aí, você já vai elevar a sua frequência. No começo, pode parecer que você está o tempo todo, a cada 1 minuto você está ali falando. Teve dia, gente, que lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei o dia inteiro falando cancelado. O dia inteiro falando cancelado. Você tem noção disso? Então, assim, falando cancelado e pensando em coisas positivas. Afirmando também. A palavra de afirmação é muito forte, é muito usado na neuroplasticidade, né? É muito usado áudio, fala, escrita, você escrever coisas positivas a respeito daquilo que você está, daquilo que está criando a emoção negativa, muda a energia, entendeu? Então, a pessoa me fechou no trânsito, senti raiva, né? Aliás, acessei o nível de consciência raiva, senti ódio, estou rancoroso com aquela pessoa, estou agressivo, estou com raiva daquilo que aconteceu. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Cara, aquela pessoa, ela fez um erro, né? Como diz na Bíblia, perdoa, Pai, pois ele não sabe o que está fazendo, né? Então você olha por trás do problema, enxerga que tem um ser humano, enxerga que tem a semente de Deus naquela pessoa e você já consegue converter energia. Então tudo é um estado de espírito que você precisa escolher caminhar. É um lifestyle, literalmente, tá? Lifestyle, por exemplo, de ser cristocêntrico, ele com certeza encaixa com isso aqui, tá? Porque você sentir amor, né, é uma reverência, se você for lá aqui na emoção, e é benigno, né? Benigno à vida, né? E no nível de consciência do amor, a visão de Deus é você está amoroso. E quando você está nesse processo de sentir amor, você está acessando a revelação das coisas. Então, a pessoa que sente amor a maior parte do tempo, ela acessa a revelação das coisas, porque a sintonia, a frequência é alta, entendeu? E a alegria que é acima, aqui, lá em cima, né? A alegria 540. Cara, quem está alegre está sereno. Se você está olhando, por exemplo, vídeos de humor, você pode perceber na hora. Faz um teste, fala, ó, vou assistir vídeo que eu acho engraçado. Pega uma parada que você vai rir. Dá boas risadas e percebe se você não está sereno. Percebe se você, na visão de vida, você não está completo ali, feliz, rindo.
Percebe se você não está em unidade com Deus. Se você está, por exemplo, sentindo culpa, você está lá numa visão de Deus vingativo. Você está com Deus, mas você não está sintonizado com Ele. Para estar sintonizado com Deus é na frequência positiva, né? É claro que Deus está sempre de prontidão para a gente, né? Isso que você falou é legal, não sei se você vai falar antes também, porque é uma informação mais profunda. Quando você fala isso, que a gente tem Deus, mas a gente não está perto de Deus, é porque quando você está nessa vibração, você se afasta das pessoas, né? Sim. Então, essa questão das frequências é porque tudo é um campo energético. Você não precisa falar verbalmente para a pessoa ou ter algum tipo de comportamento para mostrar para ela em que faixa vibratória você está. Apenas de você sentir ali essa questão, isso vai refletir na pessoa. Por isso que quando a gente critica demais alguém, por exemplo, vamos pegar o relacionamento, né? Se você tem muita raiva, se você é raiva ou ódio? A emoção é ódio e o nível de consciência é ódio. raiva. Se você tem ódio, né? Se você quer culpar o outro por algo, enfim, a pessoa, mesmo que você não fale para ela, você esteja sentindo, né? Por dentro, a pessoa vai sentir isso e vocês não vão conseguir ter intimidade um com o outro, né? Porque o julgamento ele cria separação. E é a mesma coisa na frequência, né? Sim. Ao invés de atrair, vai repelir. E o que faz, por exemplo, repelir? A gente percebe com o corpo, né? Eu falei sobre a questão da mensuração, o tamanho da onda, que eu citei lá atrás, e vou falar um pouco disso agora, porque os corpos percebem, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo almático, nossos corpos sutis, né? O nosso corpo espiritual, né? Ele percebe a frequência. Então, se você for pegar a vergonha, ela tem 20 Hz. A frequência de 20 Hz, ela tem o tamanho em metros, o impulso dela. Vou fazer o cálculo para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aqui, ó, vocês têm que fazer essa conta. Você pega o número da frequência, por exemplo, vergonha 20, você vai colocar 344, tá? E divide por 20, que é a frequência da vergonha. Vai colocar igual. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar. Tá invertido, mas dá 17,2, 17 metros, tá? Um impulso. Tive um sentimento, impulso de sentimento, pensamento, vergonha, né? Estou envergonhado, né? Me sentindo humilhado, né? A emoção é humilhação, né? O nível de consciência é vergonha, né? Na visão da vida é miserável, estou como miserável. E na visão de Deus estou me autodesprezando por isso. Quando eu estou sentindo com um nível de consciência de vergonha, eu estou me humilhando. Estou na humilhação, me humilhando, estou me desprezando e o processo eu estou me eliminando de alguma coisa. Essa frequência é muito baixa. Então, eu emito um impulso, esse impulso vai durar 17 metros. Entendeu? Então, 17 metros é bastante, tá, gente? Relacionado à frequência. Entendeu? Se você for pegar a frequência do amor, olha o tamanho do impulso da frequência de amor, dividido por, que é 500, né? Dá 0,68, dá 68 centímetros. Então, 17 metros da vergonha, comparado com 68 centímetros do amor, o tamanho da onda, é muita diferença, entendeu? Você tem que quase emitir 10 vezes o impulso de amor para você conseguir dar uma cancelada na vergonha. Por isso que é mais confortável a gente ficar nas emoções negativas. Porque o impulso de cada frequência dessas negativas, ele tem a onda, o tamanho da onda que ela trafega no ar, né, digamos assim, para vocês conseguirem visualizar, ela é mais longa. Então, pô, se eu
sentir vergonha, sentir culpa, né? Apatia, tristeza, de certa forma, um pouco mais difícil de você sair desse estado. Porque você está emitindo uma onda que ela dura, perdura mais tempo. Então, você não tem que gastar muita energia para ficar gerando impulso, né? Já para você se manter na alegria e no amor, você precisa usar mais energia no começo. Então, no começo, como eu disse lá agora há pouco, eu fiquei um tempo todo falando cancelado, né? Então, eu estava usando mais energia, colocando energia para me manter no estado positivo das emoções. Só que, com o passar do tempo, isso fica automático, porque nós somos treináveis, né? Temos o coração ensinável e o cérebro treinável. Então, através da neuroplasticidade, da repetição, da autoprogramação, aplicando isso no dia a dia, você consegue, né? Apesar de no começo gastar mais energia, você consegue construir essa fortaleza, entendeu? Construiu a fortaleza emocional, cara, você vai sentir às vezes uma tristeza, você já vai girar rápido, né? Eu dou o exemplo do Pablo Marçal, que ele fala assim, tô sentindo raiva. Ele conta até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 segundos apenas para desfrutar dessa raiva. Mandou embora. É simples assim. Às vezes, o seu contar até 5 pode demorar 10 segundos, né? 1, respira. 2, e aí você pode pensar em alguma coisa que vai te trazer alegria, pode pensar em alguma coisa que te traz amor, né? E assim por diante. Então, de certa forma, gente, não é difícil de aplicar isso aqui. Se vocês pegarem, por exemplo, alguma palavra aqui que vocês não entendem o significado dela, o que você vai fazer? Você vai lá no Google e vai colocar etimologia da palavra, sei lá, vamos colocar uma aqui, transcendência. O que significa transcendência? Eu não sei. O processo que quando eu estou na aceitação, no nível de consciência, aceitação, quando eu estou nesse nível de consciência, eu estou no perdão. Na visão de Deus, estou misericordioso. Putz, mas o que é misericordioso? Vai no Google, coloca lá o que significa misericordioso. É uma autoanálise e autopesquisa para você aprender sobre você mesmo. Então, se vocês pegarem isso aqui e aprender a trafegar nesse mapa aqui, executar no hoje, no agora, sempre, hoje e agora, vocês vão perceber que as coisas vão mudar, entendeu? Muda o seu campo de energia. Muda o campo de energia. Então, no começo, vou ter que ficar repetindo algumas coisas, vou ter que fazer algumas ancoragens, alguns exercícios, né? Dizer frases. Eu não preparei frases prontas aqui, porque a minha frase pode ser boa para mim, certo? Só que não pode ser validada por você, talvez. Então, se eu, por exemplo, sentir raiva e eu pensar, por exemplo, em amor que eu tenho a minha esposa, vai mudar rapidão. Agora, se você não for casado e não namora, você vai sintonizar com outra coisa. Você pode pegar outra coisa que você ama, né? Uma situação, uma memória de uma viagem, uma música que você curte. Na hora que eu, por exemplo, penso no Coldplay, cara, eu já lembro na hora do tanto que eu curto aquelas músicas, minha frequência já muda. Então, a gente usa a memória, as lembranças a favor disso. A gente gira o dial, né? Sempre lembra disso, girar o dial, sintonizador, entendeu? É frequência. Nós somos feitos de pura frequência, entendeu? Eu vou falando mais sobre isso aqui e vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. A frequência natural do universo, tá? Os cientistas mediram o ruído que tem no universo, né? Não é silêncio, tem um ruído, tá? Foi medido e essa frequência do universo era de 432 Hz. Para vocês terem noção, o espaço tem um ruído, que é esse 432 Hz. Os planetas têm uma frequência, tá? Objetos têm frequência, assim como nossas emoções, as nossas células, moléculas, o nosso átomo, elétron, próton, né? Nêutrons. Aí a gente vai por os quarks e vai indo até chegar no vácuo quântico, né? Isso aí, se você for pesquisar sobre mecânica quântica, você vai ver todos esses nomes aqui que eu estou falando no final.
Então, por que eu estou falando do 432 Hz? Tem a ver com as frequências, né, da nossa existência. A frequência 432 Hz, ela é a frequência harmoniosa para as nossas células, entendeu? Se você ver nesse desenho aqui, ó, tem dois desenhos aqui, né? O da esquerda é uma imagem feita na água. Colocou-se um emissor de som na frequência de 432 Hz, gerou essa mandalinha aqui, ó, toda definidinha, né? Bonitinha. Quando colocou-se um ruído na afinação de 440 Hz, o som, né, a frequência, ficou meio tudo chapadão, meio desarmonioso. Isso aqui, ó, foi impresso na água, tá, gente? Por que eu estou citando a questão da água? O nosso corpo é 70%, um pouquinho a mais, de água. Então, a frequência atua 100% no nosso corpo, né? E essa frequência de 432 aqui, que foi usada nesse experimento, é a frequência de afinação do instrumento, tá? Antigamente, lá atrás, né, em 1930, os instrumentos de ópera, eles eram afinados na tensão de afinação 432 Hz, que era harmonioso. 432, na Itália era 435. E lá mais ou menos, deixa eu ver aqui, está escrito aqui, ó, em 1945, mais ou menos, na Segunda Guerra Mundial, foi mudado para 440. Por que 440 fala mais nas ondas cerebrais? Então, o que os caras, esse Rockefeller, que está escrito aqui, ó, o que ele fez? Fizeram um estudo para usar a frequência de 440, que é mais alta, para manipular as pessoas. Frequência de som, de música, de áudios, em 432, em 440 Hz, deixa nosso corpo mais tenso, deixa nossos pensamentos, nossas emoções de uma forma mais agitada. Para quem ficar no final aqui, eu vou mandar um áudio depois para vocês no grupo, onde tem uma música, um sinal, que está em 432, você vai colocar o fone para você perceber isso. Vai tocar 440, a afinação da música em 440, uma música que eu peguei, e aí vai mudar para 432 a afinação. E aí vai ficar mudando. Vocês vão perceber que no 432 a gente fica mais relaxado. Conversa mais com o cardíaco, conversa de forma mais harmoniosa com as nossas moléculas, com o nosso corpo. Então, o que significa? Você pode me perguntar, por exemplo, assim, pô, Thiago, quer dizer que a música que eu escuto hoje influencia no meu corpo, na minha saúde? Sim, influencia. Seus pensamentos, sentimentos que você escuta, o que você fala, o lugar que você está, tudo influencia. Mas eu não estou falando isso aí para você ficar assustado, tá? É só para você ter um conhecimento e te motivar a cuidar do que você vem nutrindo o seu corpo, nutrindo a sua mente, nutrindo como alimento para o corpo, como alimento para a alma, né? O que você vem sentindo, o que você tem conversado com as pessoas, quais os lugares, pessoas que você está se envolvendo, né? É muito importante. Então, o que os caras pegaram e mudaram para 440, aqui, ó, essa mudança foi feita para que governos e várias agências de inteligência usassem a música para nos controlar. Toda música ocidental que se baseia na escala padrão de 12 tons é usada para gerenciar multidões e também para controlar o pensamento. Vou esconder a tela aqui. Deixa eu ver se apaga aqui. Depois apaga. Aí é o seguinte, ó. Aqui, saiu. Aí é o seguinte. 440 Hz é uma frequência de sintonia padrão, não natural. Então, assim, é desarmônico. A 432, ela é natural e harmônica, entendeu? Ó, aqui embaixo, ó. Tudo está vibrando, e quando mais podemos vibrar com o cosmos superior, mais estreita a nossa conexão com o nosso eu superior e com Deus. Então, quanto mais alta a nossa vibração, mais a nossa conexão e intimidade com Deus. Entendeu?
tá? E você começa, putz, aquele cara, vamos pegar, vou dar exemplo do Pablo Marçal aqui. Putz, aquele cara tem uma energia alta, né? E ele fala que Deus fala com ele, ele tem as revelações, ele recebe as intuições. Por quê? A vibração é alta e essa conexão fica forte, você estreita a conexão. Então, se você quer ter mais intimidade com o universo de uma forma mais potente, estreite essa conexão, sentindo mais emoções, pensando mais positivo, cuidando dessa sua saúde emocional, entendeu? Então, aqui, ó, tudo que você precisar fazer para evitar que as pessoas sejam capazes de sintonizar com os cosmos superior e mantê-las presas em vibrações baixas ou vibrações que não nos alinham com o cosmos superior. O que os caras fizeram mudando isso aí? Foi intencional para causar discórdia, ira, raiva, entendeu? Então, aqui, ó, isso foi feito com sucesso pelos banqueiros internacionais durante a Segunda Guerra Mundial, introduzindo a afinação padrão de 440. Os poderes constituídos estão reduzindo com sucesso as vibrações não apenas da geração jovem, mas também do restante de nós. Causa estresse na gente, entendeu? Ah, mas aí você fala assim, pô, Thiago, mas a rádio, tudo toca, o Spotify, tudo é 440. Beleza. Se você cuida do que você sente, você consegue anular, entendeu? Se você escuta músicas que estão, né, hoje todas as plataformas de streaming, por exemplo, que eu trouxe para a música para explicar para vocês como que é tão importante a questão da frequência. Você escuta música o tempo todo, né? Música todo mundo gosta, né? Então, assim, você vai pegar e você cuidando do seu emocional, dos seus pensamentos, das emoções, isso não vai interferir, certo? Mas hoje já tem aplicativos, já tem músicas até no YouTube que já estão sintonizadas dessa forma. Música para meditar, ópera, as óperas antigas, né? Então, se você for... Hoje as pessoas... Muita gente estuda para concurso, estuda para prova de faculdade, escutando ópera, as antigas, né? De Bach, né? Por exemplo, que são afinadas em 432, que traz harmonia com o ambiente, a gente consegue ficar mais concentrado. Isso para você ver como isso funciona e muitas pessoas não sabem do estudo por trás disso, né? Então, tá aqui, ó, a imagem. Se você digitar lá frequências de 432 Hz na internet, vocês vão ver bastante imagem aqui, ó, aqui embaixo, ó as mandalas que formaram Ô, Thiago, Oi. eu ia te falar isso, cara. Eu não sabia que, por exemplo, a Sinfonia de Bach era em 432. Mas toda vez que vou fazer uma leitura, é o principal que eu pego para poder ouvir, para poder ter uma leitura mais agradável e tal. E eu não tinha ideia que ela estava em 432, entendeu? Sim. Às vezes, assim, antigamente era o vinil, né? Pode ser que o vinil ele oscila, mas vai ficar entre 435 e 432, tá? Mas a afinação dos instrumentos era nessa tensão. Se você for pegar um afinador de instrumento hoje, nem tem. Ele está em 440, ele baixa até 438. Mas assim, cara, é uma coisa que teria que ter uma mudança em massa, teria que ser propagada essa pesquisa para as pessoas entenderem, né? Digamos que, vamos colocar aqui falando no sentido da política. Digamos que tivesse líderes, né, que tivesse a intenção do alto mesmo, assim, né, falando assim, conectado com Deus, de propagar esse tipo de informação, as coisas poderiam começar a mudar, entendeu? Mas, assim, essa parada, cara, meio que assim, a caminhada meio que individual de cada um, entendeu? Sim. Então, eu estou fazendo meu processo de divulgar esse trabalho porque, cara, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu fui pesquisar sobre uma vez afinação de instrumento, encontrei isso aqui, eu fiquei louco, cara. Comecei a ler e pirei no cabeção. Aí, né, já vim estudando algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal e fiquei apaixonado pelas frequências. Então, ó, e o louco, cara, que cada aqui, ó, o Cleiton e o pessoal que tá comigo aqui. Você vê aqui, ó, o B aqui significa a nota Si do som. O C é Dó, o F é Fá, o G é Sol maior, o Lá é o Lá, assim por diante. São notas de piano, tá?
na segunda oitava. As notas do piano geraram essas formas aqui na molécula de água. Então, você imagina, por que você escuta um piano bem tocado, bem afinadinho lá em 432, você fica, cara, você fica apaixonado pelo som. Ele em 440 você já gosta. Agora, imagine em 432, que é mais harmonioso para o corpo, para as células. Isso é muito impactante. Então, tudo isso aqui que eu estou falando sobre frequência está linkado com emoção, está ligado com célula, com saúde. E que tem a ver com a explicação que você trouxe lá do arroz, né? Como que o arroz se for daquele jeito, né? Sim. E a gente só de intencionar ali, ou palavras boas e palavras que não são boas, né? Sim. Então, por gentileza, né? Por gentileza, é fundamental as pessoas terem esse apontamento, esse direcionamento para realmente aprender a governar sobre as emoções, né? Eu, antigamente usava o termo gestão da emoção, mas a gestão, ela aponta, eu acredito que aponta mais para o controle, né? Mas o governo, você tem uma liberdade de sentir raiva, você não vai deixar de sentir raiva, você não vai deixar de sentir a ansiedade, porque são coisas que são inerentes ao nosso corpo, à nossa matéria, à nossa realidade aqui na Terra, né? Então, assim, o que você vai fazer é aprender a governar. Ok, sentir raiva, beleza, sentir raiva, vamos mudar agora? Esse era um dos poderes que Jesus Cristo tinha, que era transcender as coisas muito rápido. Ele sentia raiva, sentia ira, ódio, já se sentiu envergonhado lá com as situações que ele passou, né, no passado, e sentia muito amor, só que ele transcendia muito rápido. Então, a frequência, se você for pegar, tem estudiosos, né, que dizem que se pegasse a energia de Jesus Cristo, né, a energia em frequência e tentasse colocar, digamos assim, o espírito dele no corpo de qualquer ser humano hoje, ia simplesmente torrar a pessoa de tão alta que é a frequência, ia fritar a pessoa e desintegrar totalmente. Então, assim, porque não suportaria o corpo, né, por causa que a vibração é muito baixa, entendeu? E então você imagina o quanto que teve que baixar de frequência para Jesus vir a nascer, aquela alma, aquele espírito, né, tão evoluído, teve que baixar de frequência para conseguir ser acoplado num corpo, né, nascer num corpo, né? Eu tô apontando aqui para uma vertente que parece espiritual, tá? Mas isso aqui foi estudado pela física não convencional, que é a física quântica. E os caras têm experimento que comprovam que seres, avatares que vieram, Buda, eram muito iluminados, hoje, que estão, né, digamos assim, em outra dimensão, digamos assim, eles não, o corpo humano hoje não suportaria essa energia, né? Então, assim, vale a pena vocês aqui aprender sobre a frequência emocional, usar essa tabela aqui, entendeu? Porque tudo tem memória, né? Tudo tem memória celular. Você falou que os objetos, eles também têm, né, os ruídos, né? Tem. Então, tudo fica gravado no nosso lar, no nosso local de trabalho, na ambiência que a gente se encontra. Por isso que fala, né, que quando a gente muda a nossa frequência, os amigos que estão ali, talvez eles vão embora para outros amigos virem, né? E por isso que quando você anda com pessoas que estão acima da sua frequência, é para que você consiga, né, se elevar ali, para ser esse combustível, para, né, um suporte ali para te levar para um outro nível, né? Porque tudo afeta, tudo tem memória, tudo tem um campo de informação. Sim, e assim, por trás de toda emoção negativa, tem alguma coisa que está em segundo plano, né? Está em segundo plano. Então, assim, tô sentindo, a pessoa tá, vamos colocar o orgulho ali, que é a última das frequências negativas antes de começar a coragem. Então, aqui, eu estou sentindo nível de consciência e orgulho, estou no nível de consciência e orgulho, eu estou sentindo desprezo. Às vezes a gente acha que ter orgulho
eu sinto orgulho do meu filho. Na verdade, a gente usa errado isso, né? Você sente gratidão, você está satisfeito por aquele resultado de alguma coisa que o seu filho fez, por exemplo. O orgulho, ele é desprezível, né? E na visão da vida, você exige. Então, por exemplo, por que você fala que eu tenho orgulho? Porque você, de fato, estava exigindo alguma coisa do seu filho, e ele fez, e aí, porque ele supriu aquela exigência sua, você sentiu orgulho, entendeu? Então, o que está por trás daquele orgulho? Estava a exigência, certo? Então, assim, quando sentir algum sentimento negativo, pensamento negativo, faça a pergunta. Faça a pergunta, o que que essa emoção está querendo me dizer? Essa emoção, ela está ligada com o estado presente ou eu estou conectando com alguma coisa do passado? Só você vai fazer perguntas, você fica nessas perguntas assim, você vai sacar na hora e vai vir na sua cabeça. Cada vez que você vai descobrindo as coisas, mais fácil vai ficando de você mudar. Mais fácil. Isso aqui é uma autorreprogramação na prática, tá? Isso aqui não é coisa assim de você só ter conhecimento. É para fazer. É uma caixa de ferramentas, entendeu? É claro que, assim, tem diversas outras coisas que auxiliam no processo, né? Tem técnicas para você fazer fisicamente, né? Tem posturas, né? Assim como, por exemplo, a postura da Mulher Maravilha, né? É uma postura que ajuda você a reprogramar, né? Tá na PNL. Tem a modelagem, tem a ancoragem, tem o espelhamento, que são técnicas que vem da PNL, né? Que a gente pode aplicar, né? Tem as terapias energéticas que auxiliam também no processo. Temos meditações, né? Tem uma meditação que eu criei que serve exclusivamente para a pessoa anular a questão da preocupação excessiva e ansiedade. E a pessoa, cara, depois da meditação, a pessoa sai serena da meditação, entendeu? Então, isso uma boa parte dessas ferramentas eu aplico nos atendimentos e quando eu acompanho a pessoa, ou na mentoria individual, na mentoria em grupo, né? Digamos assim, que é como se fosse um método, né? Então, essa tabela aqui é um método, tá? É um método que está na internet gratuitamente. Gratuitamente é só pegar e utilizar, entendeu? Tiago, a gratidão ela estaria como emoção em qual nível aqui de consciência? Deixa eu ver aqui, satisfação, coragem. É aqui, ó, a gratidão, ela vai estar conectada com a neutralidade, tá? Então. Ó, a gente tem a coragem, o primeiro, ó, você vê que aqui no coragem ele tem uma setinha para baixo e para cima, né? Então é onde Isso. você começa a ficar positivo. Eu Entendi. falei, aqui, ó, se você for pegar, ó, a emoção é a afirmação. Então, quando eu estou no nível de consciência, estou corajoso, eu estou afirmativo. Estou afirmativo, estou corajoso. Vou fazer essa parada, vou fazer acontecer, né? Vou pegar e vou vender para aquela pessoa, né? Aí você, na visão de vida, você acredita, você acredita que é possível. Você está pondo energia que é possível aqui, entendeu? E na Você está se visão empoderando. Exato. E na visão de Deus, você está permitindo as coisas de acontecer. E Entendi. aí o processo é de empoderamento. Agora vamos para a neutralidade, que é um passo acima. Quando a emoção é estar verdadeiro. Quando eu estou neutro, né? Se você não estivesse olhando essa tabela, você vai imaginar, tipo, neutro é uma coisa, tipo assim, neutro seria a mais baixa das positivas, mas não é. É a segunda, né? Então, eu estou sendo verdadeiro, porque eu estou neutro, né, no nível de consciência neutro, eu estou satisfeito com o que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação que não foi tão interessante. Ok. Quando eu tenho o drive o que está por trás desse problema? Tem alguma solução, tem algum aprendizado. Então, eu já estou, só de pensar dessa forma, eu já estou na neutralidade, porque eu estou procurando aprender com aquilo, estou satisfeito com a situação, por isso eu posso aprender, né? Estou autorizando Deus, na visão de Deus aqui, a agir na minha vida.
e estou me libertando das coisas que poderiam me aprisionar. Então, a não necessidade de aprovação do que as pessoas falam é um estado de neutralidade. A pessoa falou, você é isso, isso, aquilo. Cara, beleza, eu não sou isso que eu estou falando. Você neutralizou a parada. Quando você neutraliza, você envia uma onda com a fase invertida em relação àquela que a pessoa mandou, você anula. Ficou neutro. Entendeu? Então, Entendi. o estar grato é a permissão, é o estar neutro. Entendeu? Eu gosto eu gosto de olhar assim a gratidão, cara. É uma junção da razão, da aceitação, do amor e da alegria. Somando toda esses 4 aqui, né, que eu falei, a aceitação, a razão, amor e alegria, né, compõem a gratidão, logo eu fico em paz. Entendeu? A gratidão, você não consegue ter gratidão se você não está alegre. Você Se não você não consegue se aceita. por isso que eu falei que você não sente só a emoção, você está sentindo, é que nem as 5 linguagens do amor, né, daquele livro lá. Você não é só, por exemplo, só a linguagem de afirmação, você também funciona das outras formas, né? Então, assim, cara, estar grato é também, por exemplo, estar benigno, estar amoroso. Estar grato é você estar sereno, estar em unidade com Deus, né? Então, estar grato é você estar otimista. Otimista, isso mesmo. Certo? Então, aqui, Esperançoso. então, nível de consciência. Ó, a gente fala assim, as pessoas não têm boa vontade, né? Hoje não tem boa vontade. Eu vou sair, por exemplo, eu saio da minha casa, tem um semáforo aqui, né? Às vezes eu quero sair, as pessoas não abrem espaço, não tem boa vontade, né, de ajudar o próximo. A pessoa que me espera sair daqui de casa para colocar ali, para poder não ficar esperando muito, essa pessoa ela é otimista, é uma pessoa esperançosa, porque o que é esperançosa? Ela sabe que ela vai receber da mesma proporção ou até mais, entendeu? E essa pessoa, na visão de Deus, ela é inspiradora. E o processo é intenção. Então, quando a gente tem intenção em alguma coisa, a gente está tendo boa vontade. A gente está otimista. Entendi. Então, você vê aqui, ó, você trafegando em cada uma delas aqui, você começa a conectar, ó, você começa a perceber um mapa para você ficar sempre mais positivo. A gente vai cada vez menos oscilando, entendeu, Cleiton? Cada vez menos a gente vai oscilando. Então, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu ficava muito negativo. Eu era um cara muito tímido, eu tinha apatia, eu tinha muito medo, né? Desejava muitas coisas, sentia raiva, vergonha, né? Tinha muita complexo de inferioridade, né? A humilhação caminha com o complexo de inferioridade, né? Então, você fica naquele estado miserável, tipo assim, nossa, todo mundo é melhor que eu. E aí foi difícil mudar, mas assim, você vai estudando, vai aprimorando, vai aplicando. E quando você vê, É um cara... estado pedinte, né? Nada... Exatamente. Então, Tá bom, sempre a gente tá pedindo. Top demais, hein, Thiago? Obrigado pela aula, tá louco? Foi show. Aí, essa parada da frequência, isso aqui que eu passei, ó, eu vou colocar esse PDF lá para vocês lembrarem, tá? Bom, por hoje eu acho que é esse recado que eu queria passar para vocês, tá bom? Esse recado, essa informação, qualquer dúvida que surgir, se precisar perguntar alguma coisa a respeito disso, Thiago, me dá um exemplo diferente para eu poder fazer tal coisa em relação a isso, pode mandar no grupo ali, tá? Que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Beleza? Bacana demais. Alguma dúvida? Obrigadão, Thiago. Carmen, teve gente que já partiu. Acho que teve uma hora que a gente estava com 12 pessoas aqui, né? Bom, enfim. Obrigadão. Mas boa noite, só agradecer, tá? Excelente assunto aí, só agradecer. Muito obrigado. Beleza, eu que agradeço a sua presença, André. A Carmen. Tiagão, obrigado mais uma vez aí, valeu. Top demais o tema, top demais aí
o esclarecimento. E é isso aí. Foi esclarecedor para mim. É algo que eu também vou trazer para o mundo das vendas, que eu acho que tudo acaba se interligando, sabe? Todo aprendizado ele é válido, e ainda mais com esse tipo de informação. Se você vai compartilhar com a gente lá, ainda melhor ainda. E, não, e você imagina, se você for pegar um nível, você está falando de vendas, né? Você imagine você trazer fazer um treinamento para uma equipe, Sim, para a sua equipe, para a sua família, para os seus filhos saberem sobre isso aqui, desde cedo. é Imagina, necessário, por isso que eu falo. Por isso que eu falo que é necessário. é o mindset, né, do vendedor de sucesso, né? É, É manter a frequência alta sempre. É para qualquer coisa, sempre. não só para venda, né? É que a venda, eu falo da venda porque a venda é comunicação, né, com a pessoa, né? É o processo que a gente vive o dia todo, a vida toda, É, a gente está nesse processo, né? exatamente. Mas muito bom. Obrigado mesmo, Thiago. Isso Vamos aí. que vamos. Vamos pro próximo passo. Faltou o pitch de venda aí, hein? É o pitch de venda, é verdade. Já, Mas vamos que vamos. já esquecendo disso. Vou falar, né? Vou falar. Ainda bem que você lembrou aí, ó, tá Chega o vendo? pau aí, chega Aí, o ó, pau. Tô uma dica esperando. do Cleiton, ó, bom vendedor, Cleiton. O assunto me empolga que eu acabo esquecendo da parte do recheio, da velinha do bolo, né? Então, É verdade. então, gente, ó, para quem está presente aqui e para quem vai assistir depois, tá? Que eu vou disponibilizar a gravação, eu tenho uma mentoria em grupo, onde eu disponibilizo várias ferramentas para você ter facilidade com esse processo de aprendizado da criação da sua fortaleza emocional. Tá? Dentro dessa mentoria, eu vou, juntamente com você, analisar qual é o processo que você está, através das suas perguntas, das suas dúvidas, e auxiliar você nessa caminhada de ter facilidade para se manter sempre no estado de presença e poder, de fato, no estado de presença, construir o que você quer para o amanhã. Tá? Eu falei um pouco mais cedo sobre o hoje e agora. O hoje e agora é primordial para você alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Né? Se você não tiver um mindset e uma configuração mental onde você tem um governo emocional, os problemas que você cria durante a sua vida é muito grande. E isso pode ser muito caro, custar muito caro para você. Né? Se você for analisar a sua vida, o quanto que você já não perdeu, né? Não digo só financeiramente, mas de oportunidades, o quanto que você já não sofreu, situações, criou problemas, atraiu problemas, porque você estava num estado emocional, uma atividade mental negativa, né? Isto, quanto mais cedo você conseguir mudar isso, criar essa fortaleza emocional, menos prejuízo você vai ter na sua vida. Você vai ter, ao contrário, vai só criar, atrair situações, relacionamento, conexões, vai atrair portas abertas para estar em lugares que você, de fato, hoje, no nível de consciência de desejo, né, vai poder mudar para estar no estado de consciência de gratidão, de desfrute daquilo que você quer. Né? Então, o construir, né, a fortaleza emocional vai te levar para outro patamar. Então, nessa mentoria, a gente vai trabalhar isso. Ela vai durar 3 meses, tá? 3 meses essa mentoria. Uma vez por semana a gente vai conversar, né? E vai ter alguns conteúdos gravados também, tá? E como bônus nessa mentoria, eu vou disponibilizar um treinamento da Mariana que chama Melhora Contínua, onde ela também traz uma abordagem que fala sobre você se manter no estado de presença, você aprende com ela ali a estar com um nível de consciência, né, em plena presença,
tá? Então, ali tem bastante coisa, tem uma abordagem muito interessante que a Mariana vai trazer nesse bônus, tá? Vou disponibilizar também nessa mentoria o áudio de reprogramação, tá? É uma meditação guiada, onde você vai poder usar no momento que você quiser. Vou disponibilizar mais um áudio que ele está sintonizado em 432 Hz, que você pode usar para você dormir, você pode usar para você meditar, você vai poder usar para você fazer leitura, estudar, entendeu? Você pode trabalhar escutando esse áudio, que vai estar atuando ali na sua consciência, no seu subconsciente, né? Dentre algumas outras coisitas que eu vou disponibilizar na plataforma lá do Eduz, no Nutror, para quem cair para dentro, beleza? O valor dessa mentoria, ela é 997, só que eu vou disponibilizar para quem está no grupo por R$ 597, tá? E eu vou colocar lá no grupo lá o link, tá? Para quem desejar, beleza? E se você desejar, eu estou disponibilizando uma chamada de 20 minutos para você conversar comigo, tá? Se você tiver, por algum motivo, indeciso ou tiver alguma dúvida, eu vou disponibilizar um formulário onde você vai responder algumas perguntas. A gente pode agendar uma conversa aí de 20 a 30 minutos para a gente falar sobre essa mentoria, tá bom? Então é isso aí. Obrigado para quem participou, obrigado para quem aprendeu alguma coisa hoje. Peço que vocês apliquem, tá? Porque apliquem, experimentem pelo menos aplicar uma semana o que eu falei aqui, tá? Vocês vão perceber que a diferença é gigantesca, tá bom? Um abraço para vocês. Espero encontrar vocês aí em breve, tá bom? Tamo junto, até depois. Thiago, obrigado. Tamo junto. Tchau, Mariana, obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigada.